Queridos, amados irmãos, ouvindo os trabalhos, os hinos louvando, Jesus falou em meu coração para eu trazer uma palavra. E eu quero compartilhar uma palavra de Deus. O tempo passa rápido, mas nós queremos compartilhar uma coisa da parte de Deus aqui. Na primeira epístola, ou bem melhor, na segunda epístola, a segunda escreveu o apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 1, bem melhor, no capítulo 2, e vamos ler o versículo 1. Segunda epístola, segunda escreveu o apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2, e vamos ler os versículos 1. E diz a inerrante palavra de Deus nesta noite: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Meu Pai, meu Deus, estou na Tua presença e quero Te pedir a Tua graça nesta noite. Fala aos nossos corações. Já Te agradeço por tudo. Amém. Queridos, amados irmãos e amigos que estão das redes sociais, eu quero trazer uma palavra para todos nós, os irmãos que aqui estão, desta certeza, desta convicção, desse chamado tão lindo que este jovem Timóteo tinha. E eu acho interessante, queridos, amados irmãos, que Deus sabe fazer as coisas perfeitas. Deus coloca as pessoas na nossa vida para nos esclarecer, para nos ensinar algo. E olhando, irmãos, essa passagem bíblica, eu vou compreender que Deus tinha um propósito muito grande neste jovem chamado Timóteo. Já novo, mas Deus tinha um chamado específico para ele. E por que não dizer um chamado específico para cada um dos jovens que aqui está? A cada um dos jovens que está a nos escutar através dessas redes sociais. Deus tem um chamado específico. Me faz entender, irmãos, que Deus, Ele fala e Ele cumpre as suas promessas. Nos faz entender, irmãos, que quando Deus chama, Ele se responsabiliza. Nos faz entender, irmãos, que quando Ele chama, Ele também capacita. Nos faz entender, irmãos, que quando Deus chama, Deus, Ele diz: ei, não tenha medo, não fique temeroso à dificuldade da vida. Quando Deus chama, Ele diz: ei, você não está só nesta caminhada. Oh glória. Quando Deus chama, Ele diz: ei, o gigante vai se levantar em tua vida, mas eu quero dizer, maior sou eu em tua vida. Quando Deus chama, Ele diz: ei, não tenha medo das caretas feias que vai te acontecer e vai chegar na tua frente, porque eu sou Deus que te trago promessa. Eu sou Deus que estou no teu lado, dizendo: ei, não tema, não te espante, porque eu sou teu Deus, eu te sustento com a minha destra. Quando Deus chama jovens, Ele diz: ei, não tema não, porque eu estou segurando pela tua mão o que vier acontecer, que acontecer. Eu estou para dizer para ti: eu sou Deus que te ensino, aleluia, a enfrentar as dificuldades da vida. A gente lê os outros microfones, que esse aqui está um pouco falhando já. Mas olhe para cá, amados irmãos que estão nos escutando através destas redes sociais. Eu vou entender que na segunda epístola do Timóteo, Deus, Ele se utiliza do apóstolo Paulo e trata especialmente das responsabilidades do dever desse jovem Timóteo, ainda novo. Ele diz para Timóteo: Timóteo, a minha responsabilidade, a minha missão está acabando. Ele começa a dizer para Timóteo: Timóteo, eu estou chegando ao meu fim. Timóteo, as coisas já estão findando para
para mim, mas eu quero dizer, Deus tem te escolhido. Deus tem te escolhido para fazer uma obra específica. O apóstolo Paulo começou a instruir a Timóteo: Timóteo, o seu amigo, que sou eu, o apóstolo Paulo, a igreja te espera, a responsabilidade te espera. E o que eu acho lindo, irmãos, que Deus, Ele começa agora a falar já de novo. E eu sei que Deus está falando com tanto jovem aqui nesta noite. Deus tem um chamado específico para você. Deus te chamou de uma terra longínqua. Deus te chamou da terra que não tinha muitas vezes vida. E te diz: ei, eu quero levar você para uma dimensão diferenciada. Oh glória, eu quero levar você para uma dimensão que você nem conhece. Aleluia, me faz entender, irmãos, me faz lembrar quando era jovem. Quando eu estava nos conjuntos da criança e eu era escolhido para pregar a palavra de Deus, e eu já entendia o chamado que Deus tinha em minha vida. Eu me trancava num quarto, eu começava a orar, eu começava a meditar na palavra. E quando alguém chegava o culto das crianças, o pregador era o pregador Joséildo, e eu, irmãos, estava alegre porque tinha um chamado específico. Fui crescendo e aí fui para os jovens, e eu era o pregador dos jovens. E quando chegava o culto da mocidade, eu tinha a responsabilidade de trazer a mensagem do Senhor Jesus. Eu me trancava no meu quarto, eu dizia: Senhor, eu quero ser utilizado por Ti. Senhor, eu quero, quando eu abrir a minha boca, ela seja como espada gume, aleluia, que a Tua palavra possa encontrar guarida nos corações. E ali, irmãos, eu dava ênfase a esta mensagem. E essa mensagem é para todos nós desta noite. E quando eu vou ver, irmãos, sobre este jovem Timóteo, ele já tinha um chamado específico. Talvez você pode até dizer: mas irmão Joséildo, Deus ainda não falou comigo. Mas eu quero te dizer que através da palavra de Deus, eu já está falando com você nesta noite. Há quanto chamado eu tenho na tua vida. E eu entendo, irmãos, que um chamado nos traz, irmãos, frustrações na vida. Chamado de Deus nos traz obstáculos que nós olhamos aos olhos humanos e até dizemos: Senhor, eu não esperar que eu vou suportar a passar por esse obstáculo. Nós olhamos, irmãos, na trajetória da vida e até dizemos: Senhor, será que eu vou passar por este obstáculo? Mas o Senhor, em sua palavra, Ele começa a esclarecer para todos nós sobre um chamado. Um chamado específico para todos nós. Deus, irmãos, não se engana no chamado. Deus nunca se engana no chamado. E quando nós vamos, irmãos, entrar nesta palavra, eu vou entender que este jovem Timóteo, através deste homem chamado Paulo, ele começou a entender o peso da responsabilidade. Está à frente, irmãos, de um chamado. E quando o chamado é divino, oh glória, Deus nos pega, irmãos, e diz assim: ei, eu quero você. Muitas vezes nós queremos até fugir do chamado. Talvez você esteja pensando até fugir do teu chamado, mas não adianta. Há uma escolha da parte de Deus para você. Talvez você pode até dizer como Moisés, quando o Senhor escolheu Moisés para ir a Faraó, o Senhor disse: Moisés é com você. Moisés queria fugir da sua responsabilidade. Cante. Talvez você possa até dizer: eu sou Moisés na vida. Eu quero fugir da responsabilidade daquilo que Deus quer que eu faça. Mas eu quero dizer uma coisa para você nesta noite. Eu não sei aonde você está.
Eu não sei qual é a casa que você está. Eu não sei se é onde você está assistindo essa transmissão. Eu quero te dizer que Deus te escolheu para uma obra específica. Eu quero te dizer que Deus te escolheu para fazer a obra dele. Até você pode dizer assim: oh, irmão Josaildo, eu não sou eloquente, eu não sei falar. Deus não quer saber disso. Deus só quer dizer a você que ele te escolheu para uma obra específica. Quando Deus chama, ele se responsabiliza. Moisés até chegou e disse: Senhor, como é que eu vou chegar lá em Faraó? Vão deixar de acreditar no rei para acreditar em mim? Mas o Senhor chegou e disse: ei, Moisés, eu te chamei. Parece que eu chovei naquele momento. O Senhor chegou e disse: Moisés, eu me responsabilizo no chamado. Parece que eu estou vendo naquele momento o Senhor dizendo para Moisés: Moisés, não tenha medo, porque eu sou Deus que vou contigo até lá. Talvez você possa até dizer: Deus, eu tenho medo para chegar até lá. Ei, o Senhor está dizendo para você: não tenha medo, porque eu estou ao teu lado. Estou te confortando, estou te ensinando. Você vai chegar, e quando você chegar lá, eu vou estar contigo e vou abrir a tua boca e algo sobrenatural vai acontecer. O sobrenatural de Deus vai acontecer. Mas você tem que dar ênfase a esse chamado. Você não pode relutar com o Criador. Você não pode fugir do chamado de Deus. Deus te chamou para uma obra específica. Deus te convidou para uma obra específica. E esta obra, Deus, Ele está dizendo para você: esta obra é grande. Talvez você olhe e diz: Senhor, como é que eu vou fazer esta obra grande? Eu não tenho condição. Mas o Senhor te diz esta noite: eu sou o Deus que capacita. Eu sou o Deus que instruo. Eu sou o Deus que ensino. Eu sou o Deus, aleluia, que faço. Eu sou o Deus que guia. Eu sou o Deus que transforma. Eu sou o Deus que sara. Eu sou o Deus que cura. Eu, o grande general, aleluia, te digo nesta noite: eu sou o Deus que faço grande todas as coisas. O jovem Timóteo, como jovem, Deus tinha escolhido ele para fazer uma obra específica. Há um chamado de Deus. E eu quero trazer um tema para essa mensagem nesta noite. 8 indicações para um bom soldado de Cristo. 8 indicações para um bom soldado de Cristo. A primeira indicação que a palavra de Deus nos traz nesta noite: fortifica-se na graça. A primeira indicação para um bom soldado: fortifica na graça. Favor não merecido. Talvez você possa até dizer: Senhor, eu não mereço essa graça. Mas o Senhor lhe diz: ei, fortifica nela, porque esta graça é de graça. Fortifica nela. Graça. E quando nós pensamos na graça, nós pensamos em uma chance da parte de Deus. Fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Quando nós pensamos em graça, pensamos no Redentor. A primeira lição que eu tomo para aqui, jovens, para a minha vida, é que eu tenho que olhar para a graça. E muitas vezes nós olhamos e dizemos: Senhor, está tão difícil, a luta está sendo cerrada, eu não consigo lutar mais, estou perdendo as minhas forças. Jesus diz: fortifica-te na graça.
Cante. Fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Meu irmão Josaíno, está difícil eu até dar passadas. Ei, fortifica-te na graça. Meu irmão, está difícil até de abrir a minha boca. Fortifica-te na graça. Meu irmão, está difícil até, aleluia, levantar a minha cabeça. Fortifica-te na graça. Irmão, está difícil, aleluia, de eu até abrir a minha boca para glorificar. Fortifica-te na graça. Fortifica-te na graça. A graça em Cristo Jesus. Cante. Primeiro passo, uma indicação para um soldado, um bom desempenho de um soldado de Cristo, é fortificar na graça. Segunda coisa, é estar pronto para passar por turbulência ou provações. Um bom soldado de Cristo, ele tem que estar pronto para passar por dificuldades. O bom soldado tem que estar pronto para quando vir o desafio dizer: eu estou pronto. Vem a dificuldade, vem a luta, ninguém vai deter, porque eu sou um bom soldado de Cristo. E a segunda coisa que nós aprendemos aqui é estar pronto para passar por turbulências ou provações desta vida. A vida não é fácil. Soldado de Cristo enfrenta desafios. E este jovem chamado Timóteo, ele sabia que os desafios que ele ia enfrentar. Você está olhando o mundo obscuro, você não está vendo o que vai acontecer. Mas o Senhor está dizendo: te prepara-te, porque os desafios ele vai aparecer na tua frente. Mas como um bom soldado de Cristo, Deus vai te dar graça e vitória nessa situação. As dificuldades você pode até olhar e dizer: Senhor, como é que eu vou passar por essa dificuldade? Ei, como um bom soldado de Cristo, você vai dizer: ei, eu vou vencer essa dificuldade, eu vou vencer essa luta. Deus vai me ajudar a passar por ela. Cantará eu, Senhor, andai. Estou sentindo o poder desta palavra desta noite. Como um bom soldado de Cristo. A terceira coisa que eu aprendo, irmãos, como dica para um bom desempenho de um bom soldado de Cristo, é saber utilizar bem a palavra da verdade. Porque quando vem os desafios, os embates, você tem palavra e você vai manejar bem esta palavra. Eu costumo dizer à igreja do Senhor que nós desprezamos esta palavra que é genuína. Muitas vezes nós só lembramos dela quando vamos para a igreja. Só pegamos ou abrimos ela quando vamos fazer a leitura devocional na igreja. Mas o Senhor está falando com todos os jovens aqui que está vendo através dessa transmissão. E aqui que é eles que aqui está. Ei, maneja bem a palavra. A palavra da verdade. Maneja bem ela, porque ela vai te ajudar a você vencer esta luta espiritual que vier na tua frente. O jovem Timóteo, ele estava agora convicto que ele ia enfrentar desafios, obstáculos. A quarta coisa que eu vou aprender como uma lição ou dica para um bom desempenho de um soldado de Cristo é evitar falatórios inúteis, profanos. Sabe por quê, jovens? Porque isso tira o nosso foco. Isso tira a nossa visão espiritual. E eu não posso de forma alguma me embaraçar por nada neste mundo. Eu não posso dar ouvido a palavras ao contrário. Quem vier
venha a perturbar a minha mente. E esta palavra é para você, jovem. Evite os falatórios profanos que venha denegrir a tua imagem, o teu caráter espiritual. Repudie. Evite estas palavras negativas. Porque você está vivendo uma experiência com Cristo. Você está vivendo uma marcha, uma luta, uma guerra. E esta guerra, ela é intensa. Esta guerra, ela vem com muitas coisas negativas. E nós temos que atentar para isso. A sexta coisa que eu vou aprender aqui, com uma indicação, uma lição para um bom desempenho de um soldado de Cristo, é fugir das paixões da mocidade. Hoje nós estamos vivendo num mundo onde os conselhos errados, elas chegam em nossa porta. A facilidade, as redes sociais nos puxam para tantas coisas erradas. É fugir das paixões da mocidade. A mocidade hoje, a juventude hoje, ela vive um momento de uma regalia, podemos dizer, de um aproveitamento de uma tecnologia muito avançada. E nós temos que entender que nós temos que se policiar nisso. Porque as paixões da mocidade, ela bate em nossa porta. Ela quer nos tragar. Ela quer nos pegar. E eu tenho que fugir dessas paixões, que muitas das vezes pode me tirar o foco, e pode tirar a visão do chamado. Deus está falando com tanto jovem aqui nesta noite. Deus está falando com você, jovem, que está aí do outro lado destas redes sociais. Aleluia. Não dê ouvido às paixões da tua mocidade, mas nesta noite Jesus te diz: ei, foca, aleluia, a visão do teu chamado. Há um chamado de Deus para você. Há um chamado de Deus para a tua vida. Talvez você tenha se embaraçado para as paixões da mocidade, das baladas da vida, das festas mundanas, dos prazeres da carne. Mas Jesus te diz: ei, o chamado de Deus ainda está de pé. O chamado de Deus ainda está de pé. Aleluia. Você pode andar por onde você andar. Você pode correr para onde você correr. Você pode ir aonde você ir. Mas os olhos de Deus estão postos em você. E te diz essa noite: o chamado de Deus ainda está de pé na tua vida. O chamado de Deus ainda está de pé. Existe um chamado para você. Foge das paixões da mocidade. A sexta coisa que nós aprendemos aqui, como indicação para um bom desempenho do soldado de Cristo: repelir questões que causam contendas. Nós entendemos que a mocidade é o futuro da manhã. E nós entendemos que o inimigo trabalha de uma forma sutil para tirar o chamado de Deus na sua vida. O inimigo trabalha de uma forma, com uma grande estratégia, para tirar o teu foco do teu chamado. Estou sentindo o poder desta palavra desta noite.
Arai, ono, exterior, ananai, ono. Mas Deus fala para todos nós esta noite: repele questões que causam contendas, pode ir para fora, expulse palavras negativas que vai te machucar por dentro. Talvez você esteja no caminho, presta atenção no que eu vou dizer aqui. Você está no caminho. Talvez você está na situação daquele cego. Você está escutando o chamado. Cante. Você está escutando dizer sobre o chamado. O chamado de Deus na sua vida. Aí chegam as más conversações. Como chegou para aquele cego: ei, não grita. Ele não vai te ouvir. Tu está aí perdendo o teu tempo. Talvez você escutou essas palavras. Mas quando você escutar essas palavras, você não vai ouvir, não vai dar atenção. Você vai focar no teu chamado, na tua missão. Talvez alguém queira tirar você e atrapalhar você da missão ou do chamado de Deus. Mas quando você ouvir, aí que você vai permanecer na posição. Porque é um chamado de Deus para você, jovem. Oh, glória. Há um chamado de Deus para você, jovem. Há um chamado de Deus para você. E você não pode dar ênfase às más conversações. Aí vai chegar um momento que, como chegou para aquele cego, Deus vai mandar chamar. Você tem que continuar caminhando. Há uma missão para você, jovem. Você tem que caminhar. Porque num tempo oportuno vai ser realizado na tua vida todos os projetos de Deus. Tudo que Deus tem planejado para você, tudo que Deus tem reservado para você, permanece no chamado, permanece na caminhada, permanece no caminho, porque Deus vai, aleluia, fazer coisa extraordinária acontecer na tua vida. A sétima missão que eu vou aprender aqui, uma indicação para um desenvolvimento de um bom soldado de Cristo, é ser plano, hábito para ensinar e ser paciente. Sabe por que esta palavra diz isso como missão? Porque hoje nós estamos vivendo no tempo que o jovem quer logo as coisas. Quer as coisas para ontem. Não tem paciência para guardar, para esperar. Não tem paciência para guardar no Senhor as coisas que tem que ser rápido. Tenha calma. Tenha paciência. Não vai de encontro à vontade de Deus. Talvez você esteja numa posição de: não, eu quero logo, eu quero rápido. Eu quero namorar, eu quero noivar, eu quero casar, eu quero logo. Ei, tenha paciência. Não se precipite. Não vá pela emoção. A palavra de Deus está falando contigo nesta noite. Tenha cuidado. Não vá pela emoção. Sembrando hábito. Tenha paciência. Porque o que Deus tem preparado para ti vai acontecer. Oh, aleluia. O que Deus tem reservado para você vai acontecer. Aleluia. O que Deus tem preparado para você, deixa eu repetir novamente. O que Deus tem reservado para você é coisa grande, 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 é coisa grandiosa. Arai, honoi, exterior, anai.
É coisa grande. Eu não posso agora ter a petulância ou a pressa para querer logo. Tenha calma, tenha paciência. E para finalizar essas 8 indicações para um bom soldado de Cristo, eu tenho que praticar a justiça, a fé e o amor. Eu vou repetir novamente. Eu tenho que praticar a justiça, a fé e o amor. Diga comigo: praticar a justiça, a fé e o amor. E eu tenho que aprender, jovens, essas indicações. Você pode até dizer: mas pastor, eu sou novo na fé. Ei, aprenda, pratique a justiça, seja fiel para com Deus, seja apto para viver uma realidade de verdade, de renúncia. A justiça, a fé, a confiança em saber esperar, em saber confiar nas suas palavras. E por último, o amor. Viva o amor, pratique o amor, porque sem amor nós chegamos em lugar nenhum. Fica com essa palavra, jovens. Essa palavra que vai te fortalecer nesta caminhada. Estamos vivendo num tempo difícil, onde a morte, a obscuridade tem alcançado muitos. Mas o Senhor, como falou para Timóteo através de Paulo: ei, Timóteo, cante, fortifica-te na graça. Oh, aleluia, fortifica-te na graça. Oh, glória, fortifica-te na graça. Aleluia, que é em Cristo Jesus. Fortifica-te na graça. Fortifica-te na graça. Ei, a graça, a graça. Favor não merecido, fortifica-te na graça. A graça de graça, a graça de graça. Fortifica nela. Vê o que vier, acontecer o que acontecer, jovem. Fortifica-te na graça que é em Cristo Jesus. Que é em Cristo Jesus. Que é em Cristo Jesus. Vê o que vier, jovens. Aconteça o que acontecer, jovens. Faça como Timóteo. Eu aceito a missão. Eu compreendo o chamado de Deus. E esta palavra é pertinente a este momento que nós estamos vivendo. A guerra já começou. Estamos vivendo na guerra. Mas eu quero dizer, jovens, nesta noite, muitos Timóteos que estão aí a nos escutar, você tem uma missão a cumprir. Você tem uma missão a cumprir, Timóteo. Fortifica-te na graça que é em Cristo Jesus. Que é em Cristo Jesus, que é em Cristo Jesus, é em Cristo. A tua força está em Cristo. Aleluia, a tua sabedoria está em Cristo. Aleluia, você está em Cristo. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. E quem pode dizer amém? E quem pode dizer amém? Fica-te na graça que há em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos ajude. Deus vai levantar muitos Paulos na tua vida. Paulos para te alertar e para te falar sobre um chamado específico, como Deus tem falado para você nesta noite. Agora o segredo é: fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Não é no homem, é em Cristo. Não é no pai, é em Cristo. Não é no irmão, é em Cristo. Não é no primo, é em Cristo. Não é no padrasto, é em Cristo. É em Cristo Jesus. Fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos ajude. E que
que possamos guardar esta palavra em nossos corações. Viva esta palavra, coma esta palavra, medite nesta palavra. Deus vai te abençoar de uma forma extraordinária.